41, né? Nós, só retomando, então, nós estamos falando de orçamento de vendas. O orçamento de vendas, ele é o principal ou não? Ele é o principal ou não? O orçamento de vendas é o principal? Sim, é o principal, porém não é o primeiro a ser analisado. O ser analisado é o orçamento de estoque, porque eu preciso ver os estoques para dar procedimentos e outros processos. E daí nós falamos aí do orçamento de vendas, como fazer, como analisar da melhor forma, e também falamos aí de quais são os principais pontos a serem observados e as principais premissas. Então, continuando aí, como que você vai fazer uma previsão de vendas? Como você faz uma previsão de vendas, um orçamento de vendas? Como que eu faço? Pesquisa de mercado, professor? Pesquisa de mercado? Isso. O que seria uma pesquisa de mercado, Edson? É você analisar qual o ambiente que você tem que focar nas vendas. E quem que faz isso para mim? No caso, é a comercial. Perfeito, isso mesmo. O pessoal comercial vai estar na rua, você pede para ele fazer uma pesquisa, e é o método estatístico ali, ó, tá? Desculpa, é o segundo, é o coleta de dados das fontes de origem das vendas. Então, origem das vendas, quem que faz a origem? É os vendedores. Então, o diretor comercial lança lá, fala, pessoal, ó, pega os dados aí e vê como que está o mercado. Ó, uma dica, tá? Estou implantando numa empresa, ela começou agora, ela vai exportar também aí, fazer a parte de exportação, e é um tecido descartável, tipo um lencinho umedecido, só que não é umedecido, para a área PET. E, pô, a empresa está começando, me chamaram para ajudar ali na parte de custo, na parte de formar preço de vendas. E como que a gente estabeleceu o preço de vendas? Ó, por aqui, ó, coleta de dados das fontes de origem das vendas. Como nós vamos fazer o preço? O que eu falei? Pega 5 concorrentes. Pessoal, isso vocês anotem. Por que eu falo? Porque isso é coisa, um conteúdo que vai dar, é aplicável e dá resultado, e vocês vão ter um conteúdo aí totalmente novo, que está atualizado pela teoria e também pela programação aí que as corporações têm feito. Então você vai fazer o quê? Pegar 5 empresas concorrentes, tá? Você pega 5. Dessas 5 empresas concorrentes, você vai analisar o que ela tem de bom que eu não tenho e o que ela tem de ruim que eu tenho. Ou seja, eu vou ver o que ela tem de bom e eu não tenho. Eu vou ver o que ela tem de ruim que eu tenho. Vou analisar as 5. Vou anotar. Após isso, sabe o que você vai fazer? Você vai pegar o preço de cada uma. O preço de cada uma. E você vai fazer uma média. E daí você vai fazer a média para cima ou para baixo. Vamos dizer, todas eu tenho vantagens que elas não têm. Opa, eu sou para cima. Ah, eu vou pôr vamos dizer, todas têm vantagens e eu não tenho. Eu vou puxar minha média para baixo. Porque qual vai ser minha vantagem? Minha vantagem vai ser o preço. Tá, elas são melhores nisso, tal, mas meu preço, os benefícios é melhor. Então você termina formando o quê? O seu preço por ali e depois você vai ganhar onde a lucratividade? Na compra, né? Como você vai comprar de forma mais rápida e de forma mais rentável. Então, coleta de dados das fontes, das origens das vendas, é uma forma de você prever aí as vendas que você vai ter. Então, o vendedor está na rua que fala, ó, o pessoal está comprando mais, eu pague menos, vai abrir uma filial em tal lugar, vai rolar mais venda lá. Então, é uma forma de você fazer aí a previsão de vendas. O que é métodos estatísticos? O que é métodos estatísticos? Alguém arrisca? É o preço de mercado em média, professor? Não. Mas a estatística que vem comportando a economia, Edson. Por exemplo, assim, ó, qual foi o crescimento do PIB? Qual foi o crescimento do índice do mercado que rege o seu produto? Como se comportou o histórico de crescimento dos últimos 5 anos?
Então, o método estatístico tem a ver bem com estatísticas, tá? Então, como que São veio as crescendo... formas Pode falar, Rogério. São as formas daí de coletar esses dados aí? Isso. A sorte de coletar os dados e também quais são os dados. Então, o método estatístico tem a ver com estatísticas. Então, você vai falar assim, poxa, eu vou projetar uma venda para 2021, pague menos aí. Daí você fala, pô, como que nós viemos crescendo antes da pandemia? Ah, crescemos 7%. E depois, e com a pandemia, crescemos 20%. Cara, então a estatística está falando para mim que a probabilidade de crescer mais 15 ou 20 é possível. Pô, então vamos montar um orçamento de vendas nesse sentido. Então, você pega a estatística, você pega o PIB, você pega como está rolando a economia, e depois de tudo isso você faz o quê? Puf, monta aí a previsão de vendas. Então, repare que um não depende do outro. Pode ser que você vai utilizar o primeiro, ou o segundo, ou o terceiro. Até aqui tá tranquilo, pessoal? Certo. Tranquilo, Vinícius? Tranquilo, professor. Então vamos embora para cima. Uso final do produto. Sabe o que é o uso final do produto? É quando você vende um produto que compõe um outro produto. Caramba, como assim? Por exemplo, Hyundai. Vamos dizer Hyundai. Vamos dizer quem abastece a Hyundai é a Pirelli. Goodyear, pneus Goodyear. A Hyundai fala, ó, a previsão de vendas é de 500 mil carros esse ano. Eu vou fazer o quê? 500 mil carros vezes 5. E vou ter o quê? A previsão de vendas que eu vou ter para o ano que vem. Para as mulheres é 5 porque tem o step, tá? Por isso que é 5 pneus. É que alguém pode pensar, principalmente mulheres que não trocam pneus, falou, poxa, mas tem 4, ele falou 5, tem o step. Eu sei que os homens gostaram aí, vem um monte de homem dando risada, né? Neiva sofre com isso aí, professor. Oi? A Neiva sofre com isso aí. Faz parte. É brincadeira, viu, mulheres? É só para vocês liberarem serotonina no cérebro, dando um sorriso ou ficando brava. Mas libera substância e a gente fica mais atento. Então vamos lá para o item 31, slide 31. Tranquilos 3 métodos para prever vendas? Ou pela estatística, ou o vendedor vai lá bater na porta e fazer a coleta de dados, ou o uso final do produto. Eu vendo para um produto que já tem a previsão e eu faço o complemento dele. Então, se ele vender mais, eu já sei quanto que eu vou vender. Tranquilo? Então, aqui, se a gente estivesse em sala de aula, né? Eu ia falar para vocês agora, pessoal, nós temos aqui um modelo genérico, ia escrever na lousa esse modelo, ia falar agora, eu vou te dar um exercício e vocês vão preenchê-lo. Como não é o caso via virtual, né? Ninguém vai preencher agora. Vejam ele ali, que aqui é o modelo genérico, tá? Como pode ser feito um orçamento de vendas. Então, tem o mercado 1, 2, 3, 4, dependendo de quantos mercados você tem. Então, a Refrix tem lá Estado de São Paulo e outros estados. Então, eu tenho 3 mercados que eu atuo. Então, linha 1, linha produto A, linha xereta 2 litros, linha xereta 250 ml, água de coco, néctar, energético. Então, são os produtos. E quanto que eu vou vender? A quantidade em cada mercado, o preço unitário, quantidade vezes preço unitário, vai me dar o quê? O faturamento. Então, aqui, o orçamento de vendas vai apontar para mim quanto que eu vou ter de faturamento no meu bolso se acontecer tudo que eu colocar aqui, tudo que eu projetar aqui, que eu planejar e colocar em ação, se isso acontecer, eu vou ter esse faturamento. Veja que ali embaixo tem o quê? Ali embaixo tem as despesas, se é à vista, se é a prazo, os impostos, se tem frete, tal, e assim diante. Então, o que eu quero que fique muito plausível isso aqui? Isso aqui é um modelo genérico, você vai fazer o seu e adequar conforme a sua realidade, tá? É muito importante que a sua realidade é o jeito certo que você vai implementar. Porque se isso aqui fosse apenas uma receita de bolo, faz assim que vai dar certo, não precisava nem da minha pessoa nem da sua, era só fazer
um software com isso aí. Então, não é bem assim. Essa adaptabilidade, a subjetividade de cada processo, de cada empresa, é que vai determinar o orçamento de vendas, o modelo, ou aí, como que eu posso falar para você, a máscara de implementação e de alimentação dos dados. Então, esse é o orçamento de vendas, um modelo genérico para se aplicar. Pessoal, qualquer dúvida, vocês podem falar, o que é isso? Me explica melhor. Não saiam com dúvidas, tá? Lembrando que o orçamento de vendas é para quê? É para estabelecer a meta. Como você estabelecer uma meta aí de quem vai comprar, de quem vai vender meu produto? É por aqui. Se eu quero faturar 100 mil e esses 100 mil por mês, eu preciso vender 30 mil produtos. E esses 30 mil produtos, se eu vender 100 mil todos os meses, eu vou alcançar de repente 1 milhão de faturamento que eu projetei para um ano, 1 milhão e 200. Então, isso aqui é a forma de você entender. Se você quer ter 1 milhão e 200, que vai ter uma rentabilidade X, é a forma de você visualizar o que precisa ser feito e que produto precisa ser vendido para você conquistar o que você quer. Então, aqui tem previsão do quê? De vendas, só que agora quantidades. Então, eu coloquei aqui de forma bem assim, não digo precária, mas bem simples, né? Para vocês entenderem aí como seria a previsão de quantidades. Então, o gerente de vendas vai falar, ó, janeiro, eu vou vender xereta 2 litros, vou vender 200 mil pets aqui, depois, para o mercado 2, outros estados, só 200 mil, e lá para a capital, só 60. E aqui eu vou detalhando aqui o produto, os mercados, como vai ser atuado em relação à quantidade. Depois eu faço outra série de preço e faço aquela tabela master. Oi? Alguém perguntou? Desculpa. Não? É o microfone aberto ou é uma pergunta? Tem que ver se é um barulho externo aí ou é uma pergunta. Se for pergunta, pode ser mais incisivo que eu não consegui escutar. Não? Então vamos lá. Olha lá, então preço de vendas mensais, né? Tá aí uma tabela também com os preços, como seriam, tal. Tô aqui modelinho só para conseguir visualizar o que a gente está falando, tá? Na prática. Geralmente, empresas pequenas fazem por planilha de Excel e empresas maiores já têm isso tudo dentro do sistema. No SAP tem, TOTUS, todo o cinema já tem o sisteminha aí de planejado e realizado para apresentar o que você planejou, se você realizou, se deu certo, e se não deu certo, qual foi a diferença dos acontecimentos. Aqui imposto sobre as vendas, apenas exemplo, tá? Então, que seria os principais impostos. Aqui de uma indústria, PIS, COFINS. Aqui o orçamento de vendas em moeda corrente, né? Então, com a moeda nacional, o preço versus a quantidade, versus o faturamento. Apenas para vocês conseguirem enxergar. Então, eu queria falar para vocês orçamento de produção. E vocês vão ver que não vai ter slides de teoria. Então, quem quiser anotar, eu vou dar a teoria aqui com vocês e a gente vai debater ela juntos e conversarmos sobre ela. Orçamento de produção. Orçamento de produção, o que eu analiso, pessoal? No orçamento de produção, o que eu analiso? A quantidade que eu preciso produzir. Matéria-prima? Antes da matéria-prima, Rogério... Acabado, né? Antes da matéria-prima, eu preciso olhar o quê? Quanto que eu tenho que produzir. Porque eu posso ter estoque, perfeito. Eu posso ter estoque. Depois que eu olhei estoque, eu vou olhar o quê? As vendas, a demanda. Da demanda eu vou olhar o quê? Quanto que eu vou produzir. Mas para olhar quanto você vai produzir, o que você precisa olhar? O que vai me alimentar? Qual que é os inputs do orçamento de produção? Os inputs da produção os produtos, os insumos, que vai entrar nas atividades e vai sair produto acabado. Então, nessa produção, o que eu preciso olhar? Primeira coisa, olha que importante que foi o primeiro dia de aula que a gente fala tanto lá do sistema aberto de administração. O que eu tenho que olhar aqui no orçamento de produção? Qual que é a minha capacidade produtiva? Quanto que eu consigo produzir? Porque se eu tenho uma planta mestra de produção, eu preciso entender quanto que eu preciso produzir.
Eu sabendo quanto que eu preciso produzir, eu consigo saber quantos turnos eu consigo montar para continuar a produção. Continuando a produção, continuando, sabendo quanto que eu preciso produzir, eu preciso saber quanto que eu preciso investir na minha produção para eu automatizar ela para a linha produzir muito mais rápido do que ela produz. Olha quanto tipo de análise que às vezes a teoria não nos traz isso. Mas eu estou fazendo isso, até tirei esses slides de teoria para poder falar assim de forma mais contemporânea que tem acontecido. E o que eu visualizo a automatização? Porque antes não tinha automatização, antes falava-se o quê? Não, aumenta turnos, aumenta a parte fabril. Hoje não fala de aumentar a parte fabril, aumenta a filial para produzir mais. Hoje não se fala mais disso. Hoje já se fala de vamos usar a tecnologia, a automação, para que isso seja o quê? Muito mais produtivo. Hoje se fala muito, sabe o que? De terceirização. Vamos mandar fazer lá no concorrente, fabricar lá, porque fica quase o mesmo preço. E se eu for investir todo esse maquinário aqui, depois do der certo, o que eu vou fazer com o maquinário, com essa dívida? Então, vamos terceirizar. Então, vejam que o orçamento de produção vai ser muito importante para tomar a decisão, o que eu vou fazer. E o que eu preciso entender na minha planta mestra de produção aí? O que eu preciso entender? Eu preciso entender, sabe o quê? Aonde estão os gargalos? Por quê? Dentro da linha, se eu tenho uma parte que é automatizada, então vamos lá, eu tenho xarope simples. Xarope simples é água com açúcar. Eu tenho um tanque de 10 mil litros. Então eu tenho capacidade de fazer 10 mil litros. Desse tanque de 10 mil litros, ele vai para o xarope composto, que vai transformar a água com açúcar com o aroma, os outros componentes. Então, e aqui vamos dizer que esse tanque que só cai para 5 mil litros. E depois ele vai descer lá para baixo para ir colocar no nitrogênio, entrar na linha e lá seja 10 mil litros. Então veja, não adianta eu ter 10 mil nos inputs, ter 5 mil nas atividades e os outputs ter 10 mil. Eu tenho um gargalo de 5. Então nunca esse de 10 vai produzir capacidade máxima, porque eu tenho um gargalo que é de 5. E nunca o final aqui que eu tenho de 10 vai produzir capacidade máxima. Por quê? Porque tem um gargalo que é de 5. Então, prestem atenção e reparem que o que é importante é olhar o que no de produção? Aonde estão os meus gargalos? Porque os gargalos vão determinar o quê? A capacidade máxima da minha planta de produção. Então, veja a importância de você analisar o quê? O tipo de análise que você tem que fazer no orçamento de produção para ver o que você pode fazer. E olhe como um orçamento é interligado no outro. Se você olhou na sua produção, que você tem um tanque de 10 mil litros, um de 5 e um de 10, o que você tem que fazer? E eu falei para você, não compensa trocar, às vezes você pode automatizar. E daí você vai pôr o quê? Automatizar é pôr o quê? Tecnologia. Se é pôr tecnologia, é acelerar o processo. Então, de repente, se aqui eu tenho um tanque de 10 mil e aqui eu tenho um tanque de 5, eu tenho que pelo menos pôr uma bomba aqui que trabalhe 2 vezes mais rápida que aqui, que ela trabalhe praticamente como se fosse 10 mil litros em relação ao tempo que eu tenho aqui de setup. Ou eu compro outro tanque de 5, ou eu vendo esse de 5 e compro um de 10. Então veja que esses tipos de decisões que você vai fazer, você vai ter que trabalhar com o quê? Com orçamento de investimento e financiamento lá embaixo. Eu vou precisar investir e financiar. Quanto eu vou pegar o dinheiro? Comprando esse tanque, quanto que eu vou produzir a capacidade produtiva? Produzindo o máximo a capacidade produtiva. Quanto que eu vou rentabilizar? Rentabilizando, quanto vai sobrar dinheiro para me pagar o investimento? Perceberam o link, como que é dos orçamentos? Ficou claro, pessoal, sobre produção? Existe alguma dúvida? Tranquilo? Professor, oi, uma pergunta aqui. Claro. Eu vou citar aqui a minha empresa, no caso o meu setor, que trabalha com carteira. E eu percebo lá que é uma grande dificuldade de você repor o estoque de insumos. Como tem que ser a base de planejamento em cima dessa maneira de que a empresa atua dentro dessa carteira? Qual a maneira correta dela atuar? Primeira coisa que eu pergunto, por que a dificuldade de repor insumos? Porque
porque a maioria tudo vem de fora como se fala assim, às vezes a demanda é grande aqui, nosso consumo é grande e é uma dificuldade muito grande de repor. Tá. O consumo é grande ou sai do padrão porque foi mal planejado pelo comercial ou pela alta administração, ou porque há uma oscilação de mercado de fato que não consegue se planejar e tem alguma particularidade. Porque assim, se eu tenho dados históricos, se eu tenho, de repente, vamos supor assim, nós vendemos essa carteira para a TNG tem um orçamento dela que ela vai vender X mil carteiras que ela vai querer. Então eu consigo ter uma previsão. Assim, essa disfunção, você acha que é porque não tem planejamento ou porque de fato é um produto que muito oscilante? Não sei. Como que você vê? Não, acredito que seja oscilante, porque tem toda a burocracia de portuária que eu enxergo dessa maneira, sabe? Sei que é bem complexa essa parte de material que vem de fora que impacta de uma maneira negativa dentro da produção. Vocês ficam com produtos com pedido e sem produto para fabricar, para entregar? Algumas vezes, sim. No meu setor, especificamente, é papel que vem de fora. Então, tem aquelas burocracias portuárias que geralmente impactam dentro da produção. Entendi. Então, assim, o que eu falaria para você, Edson, né? Dentro do que você está me falando, o que eu faria a primeira análise? Primeiro, eu ficar sem entregar pedido. Qual que é a margem que esse produto me traz? É mais vantajoso eu ter um estoque desse produto, uma margem de segurança de estoque muito maior, e estoque é o quê? Estoque é custo, eu vou ter que pagar estoque, eu vou ter que ter funcionário cuidando desse estoque, é meu dinheiro que está parado, eu poderia estar investindo em outra coisa. Então, primeira coisa, eu deixo esse produto, ele tem uma margem legal, que compensa ter um estoque e nunca deixar faltar no mercado? Não, esse produto Então, tem uma margem pequena. Se faltar no mercado, de repente, é melhor faltar do que eu ficar com o dinheiro parado. Então, de repente, o processo, ele tem estratégia da empresa. Mas o que pode acontecer é o que você falou. Vamos falar da China, produtos que vêm da China. Demora 90 dias para chegar via navio. E daí eu falo, poxa, você tem que saber o ponto de pedido do estoque, tá muito assim, numa acurácia muito, muito certa, porque qualquer erro na acurácia ali, você se ferra, porque é 90 dias ali de lead time para chegar, né? É verdade. Na verdade, nessa posição que o senhor colocou, essa questão que o senhor colocou, de você ter em estoque, que é dinheiro parado, e, na verdade, não é viável ter estoque. Do outro lado, você analisa o tempo de reposição desse estoque, que é muito grande. Aí você entra naquela questão de algumas alguns casos imprevistos, que no caso dos portuários, que dá mais problema. Analisando dessa maneira, o que é, se for colocar numa balança, o que é mais viável nessa situação? Ter o estoque ou arriscar? É uma matéria meio que Então você daí não... vai entrar a parte de custo e a parte financeira, né? Então eu É falaria para você verdade. assim, antes, vamos dizer, se você fosse dono da empresa e eu estivesse te orientando, eu ia falar, Edson, você atender esse mercado, nunca faltar mercado, nunca faltar mercadoria para esse mercado, quanto que te dá de margem de contribuição? Você fala assim, Franco, dá 15%. Tá, legal. E se eu fizer um estoque alto aqui para que nunca falte, deixar esse estoque aqui, vou ter que pagar em dólar, dinheiro parado, você vai deixar de ganhar esse dinheiro investindo em outro lugar. Quanto que você vai gastar com isso? Franco, em relação aos 15%, eu gasto 30%. Cara, então deixa faltar no mercado, porque você vai estar pagando está pagando para o cara receber em relação à sua rentabilidade. Então, professor, do outro lado tem os compromissos de entrega, que nos gera multas gigantescas, sabe? É Então, contrato. isso, uma coisa que eu queria entender, sabe, para numa eventual discussão, você não ser leigo de falar besteira. Então, um assunto, sem dúvida, muito interessante de se discutir. É legal. Até a pergunta que eu faria se eu tivesse numa mesa dessa, eu perguntaria assim:
Nós somos irresponsáveis de não entregar e pagar a multa de contrato, ou nós pagamos multa de contrato proposital porque é mais rentável pagar a multa do que fazer estoque para eles? Essa era a minha pergunta na mesa. Então, Nossa, excelente pergunta. nós somos irresponsáveis porque não conseguimos ver isso. Fala, putz, então ferrou, tem que mudar todo o processo aí, como a gente vai melhorar. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Quando eu trabalhava na Giraldo J. Coan, eu saí da auditoria e fui para a área de desenvolvimento de novos negócios, né? Então, dentro do planejamento lá, tinha que nós queríamos ganhar uma Petrobras offshore. Offshore é dentro do mar lá, o navio que está dentro lá procurando petróleo. E nós queríamos ganhar, e nós teríamos por mês, contabilizado ali, a perda de R$ 78.000. Nós estaríamos pagando R$ 78.000 para ficar com aquele contrato, porque tudo é licitação. E nós entramos no contrato e ganhamos, pagando R$ 78.000 de prejuízo. Ah, mas por que vocês fizeram isso? Porque ter uma Petrobras offshore ia abrir portas em outras empresas por ter aquele padrão de atender uma Petrobras. Então, depende da estratégia, para entender o que é feito, entendeu? Então, são perguntas que você teria que fazer para entender o que acontece. Ou falar assim, o cara do orçamento é burro, hein, meu? Não viu que fez com a conta errada, perdeu 78.000? E poderia ter acontecido. Mas não era o caso. Até porque era eu ia fazer conta errada, né? Então, eu quero falar para vocês o quê? É verdade. Tem que entender o que acontece no processo, tá? O processo é muito importante você entender, porque as estratégias estão ali. E veja interessante aqui uma informação extra para vocês. Na Petrobras, offshore, a licitação, nós tínhamos ISO na época e tinha que ser padrão ISO. Vamos supor, o funcionário, o cozinheiro, que eu ia pegar ele na casa dele para levar ele na plataforma, ele não poderia ir de Kombi, cara. Ele tinha que ir de van, porque fala-se que a Kombi era muito desconfortável. E então ele tem que chegar lá confortável, sem estresse, porque ele ia, né, estar offshore, né, no mar. E assim ele fica 15 dias no mar, depois 15 dias em casa. É um sistema diferente. E lá, como as pessoas, só passando para vocês o que é condição emocional. Como você está 15 dias, até os funcionários também da Petrobras ficam 15 lá e 15 voltam. Como eles ficam 15 dias assim, confinados, acordam, não sabe quando é segunda, terça, quarta e quinta, não sabe. Acordam, é só mar. Só aquela maresia, né? Aquele ar cristalino. Então, é um ambiente muito estressante, só homem, só aquela galera lá. Então, eles contavam aonde toda essa coisa na comida. Então, essas bandejas que você coloca o prato, a gente tirou foto na época. Essa bandeja que você coloca o prato, sabe o que eles faziam? Eles tiravam o prato, colocavam a comida na bandeja. Eles davam 1,2 kg de comida assim, naquele bandejão. Não tinha prato. E em refeitório que você vai, o que acontece? A carne e às vezes a guarnição, quem serve é a pessoa que cozinhou lá. Você pega a salada, arroz, feijão e o resto você é servido. Lá offshore não, o cara pode pegar quanto quiser. Então pega um monte de carne. Para você ter noção, o cálculo que a gente fazia era meio quilo de carne por pessoa, numa refeição. Era bruto o negócio. Então o que eu quero trazer para vocês? Veja que um orçamento de produção ele tem que ver as particularidades. Foi muito pertinente, você perguntou, Edson, para ter esse exemplo aí. Então, o orçamento de produção tem a particularidade. Não é simples assim, faz assim, 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 olha ali. Não, tem a particularidade. Nesse caso, esse contrato, o orçamento era outro. Então, tem que entender a particularidade de cada orçamento. Porque eu penso assim, professor, eu sou leigo nesse assunto, mas eu penso da seguinte maneira. A partir do momento que se envolve multa, acho que a estratégia tem que ser bem definida, né, para não ter um reflexo negativo ali no faturamento final da empresa. Né? Sim, até porque as multas, né, elas geram um score depois, se vai renovar ou não, pelo byte que tem ali. E assim, se você tem interesse em ficar com o cliente, assim, não, tem que analisar estrategicamente mesmo o que quer ser feito. Obrigado, professor. Imagina. Mais alguma pergunta, pessoal?
Vejam, uma coisa que o Edson falou, eu tinha esquecido, agora lembrei. O Edson falou assim, ó, eu não entendo muito sobre isso. O que eu quero falar para vocês, pessoal? Nós estamos na era digital. Na era digital, nessa exponencial de mercado, o que acontece? Não devemos ser especialistas, devemos ser generalistas. Então você precisa entender que o orçamento de produção tem essas particularidades, tem que ter esse tipo de análise. Você não precisa ser, vamos dizer assim, o cara matemático que faz aquilo. Não. Escuta essa frase que é muito legal, que eu fiz um curso que o cara falou, achei interessantíssima. Os generalistas contratam os especialistas. Ou seja, generalista são os chefes, especialistas são os empregados. Generalista vai estar ali no top. Especialista vai estar fazendo a única coisa. Então você precisa entender qual que é o fundamento do orçamento de produção, o que deve ser analisado. Agora fazer as continhas, especialistas, minuciosos sem errar, você contrata a pessoa. Então, Edson, você fala, não conheço muito a fundo, não precisa conhecer muito a fundo, não. Conhece de forma que você entenda para questionar, para saber se está certo e se foi feito todas as análises. No resto, deixa os especialistas que respondam, tá? Então, é a dica que eu dou para vocês hoje no mercado contemporâneo. Você vai falar assim, há 5 anos atrás era isso? Não. 5 anos atrás era quem? Quem sabia a única coisa e muito bem era o que estourava. Era o top. Mas hoje a gente vê que não. Porque o exponencial da tecnologia está muito fácil. Você joga no Google, joga no YouTube, você vai ter os tutoriais, vai ter todas as respostas aí, tá? Saber argumentar, né, professor, no caso aí. Eu não poderia fazer isso, até... Não, eu falo depois do fim da aula, me cobrem, quando eu parar a gravação. Mas eu vou... Tem um negócio aqui que eu vou... Quem tiver interessado vai ser bem legal aprender. Mas é algo muito contemporâneo e não é acadêmico, mas dá muito resultado. Mas a gente volta a falar isso no final da aula depois. Me cobre. Então, orçamento de produção. Eu tenho um orçamento de... falando tudo isso aqui, orçamento de capacidade, equipamento, quanto equipamento tem, os gargalos. Aqui é um exemplo de você monitorar e ver os gargalos. Da mão de obra fabril, quantas pessoas tem, falamos isso, se vai ser o turno, se a gente vai automatizar. Vejam, essa parte técnica específica, você não precisa saber. Vai ter um sistema, vai ter uma planilha, vai ter um cara que sabe fazer isso aqui, você precisa saber que você tem que analisar isso aqui. Você tem que ver se isso acontece. Você tem que entender se você vai montar mais um turno, se você vai automatizar a máquina, se você vai pagar hora extra. Eu pago hora extra ou abro outro turno? O que é melhor? Tem que analisar. Daí você manda o cara fazer isso, você vai ver os números, vão te falar. Eu pago hora extra, eu aumento o turno, ou eu invisto numa máquina que produza mais, que não faça nenhum dos dois. O que é melhor? O cara vai fazer para você no orçamento. Você vai tomar a melhor decisão. Por isso que eu falo, você entender o fundamento e o raciocínio, vai ser muito melhor do que você ser especialista só saber fazer orçamento de capacidade. Tranquilo até aqui, pessoal? A gente vai entrar aí no 41. Até aqui tranquilo? Boa, professor. Oi. Sim, professor. Tranquilo. Legal. Nós estamos indo numa velocidade bem legal e estamos indo muito bem. Estou gostando de ver, tá? Mas o que importa para mim é a absorção de vocês, que vocês tenham aí um conhecimento que gere resultados e gere aí um aprendizado que seja aplicável. Então, orçamento de materiais e estoques. Orçamento de materiais e estoques. Então, ele está onde ali, O orçamento de materiais está embaixo de quem? Está embaixo de quem? De compras? Compras. Por que de compras? Por que de compras? Por quê? Porque eu tenho que saber qual que é o meu orçamento do quê? Quanto eu tenho do quê? A quantidade de estoque, quanto que eu tenho aí que eu vou precisar comprar. Então vamos lá, Como que eu analiso o orçamento de materiais?
quais são os... vamos lá. Eu preciso fazer uma curva ABC dos materiais. O que é a curva ABC dos materiais? Quais são os materiais principais em relação ao quê? Em relação ao valor que eu pago, o que eu mais utilizo, tá? Dentro dessa sequência. O que é mais caro para mim, o que eu mais utilizo. Por quê? Se eu vou chamar de materiais, eu preciso saber o que é mais caro, por quê? Porque vai ver orçamento financeiro de caixa que tem se eu posso comprar ou não. Então, eu chamo de materiais. O que eu tenho que analisar? Uma curva ABC dos materiais. Qual que é o mais caro? Qual que é o mais consumo? E qual que eu posso aglomerar em blocos? Então, por exemplo, trazendo aqui na época da Coan, material mais caro que a gente fazia na curva ABC: carnes, frangos, embutidos. Estava tudo da curva A. Na curva B, arroz, feijão, macarrão, extratomate. E na curva C, óleo, alho, cebola, tal, temperos. Por quê? Porque isso aqui, dentro da formulação que nós íamos apresentar no orçamento, a gente fazia num bloco, temperos. O que eram temperos? Era alho, óleo. Por quê? Porque dentro daquela refeição que a gente ia vender e fazer orçamento, quanto que a gente ia projetar de materiais, ele era irrisório em relação aos outros produtos. Então, e isso a teoria não fala, mas a prática, né, que nos levou a desenvolver esse método de trazer uma curva ABC para dentro dos materiais. Tá? Então, depois disso, preciso ver quanto que se consome desses materiais, quanto que é o estoque dele, quanto que, por exemplo, a Cláudia falou, qual que é o estoque? Cara, demora 90 dias para vir da China. Se demora 90 dias para vir da China, e aí? Quanto tem que ter de estoque? Qual que é o ponto de pedido dele? Eu tenho que saber. Quando eu vou comprar os materiais, as compras, como que eu vou trazer isso aqui em relação a valores que eu tenho no caixa? E qual que é o saldo final mensal? Então, veja que o show de materiais compreende aí o quê? 4 coisas que devem ser analisadas como principais antes da curva ABC. Quanto que eles consomem, quanto que eu tenho de estoque, qual que é o ponto de pedido para fazer a compra do material e o saldo final que fechou de contas a pagar a fornecedores. Tá claro isso aqui, pessoal? Então, vamos lá. Recapitulando com exemplos. Quanto eu consumi de carne, arroz, feijão e qual que é a validade desses produtos? Por que eu quero saber a validade? Porque a validade vai determinar o terceiro ponto. Quanto que eu vou comprar mais desses produtos? E quando eu comprar desses produtos, quanto tempo ele vai durar no meu estoque? Porque tem que ter um estoque rápido, que é produto perecível. E quanto que isso vai fechar a minha conta para pagar o pessoal que eu comprei. Então, na prática, eu fiz aí os 4 pontos para vocês conseguirem visualizar. Tranquilo? Tranquilo? Maravilha. Pessoal, qualquer dúvida, parem na hora, questionem e se quiser fazer considerações, fiquem à vontade. 3 estruturas ou tipos de informações que são necessárias para você ver um orçamento de materiais. O que eu preciso ver, então? Quais são aí os tripés de informações que eu preciso, que não pode faltar para o orçamento de materiais? Primeiro, conhecer o quê? A estrutura do produto. O que é conhecer a estrutura do produto? Conhecer a estrutura do produto é saber como ele é composto, como que ele é realizado aí a sua composição. Por quê? Eu tenho que saber que um refrigerante vai açúcar, que ele vai água, que ele vai nitrogênio, que ele vai vitamina C, que ele vai conservantes, tal. Isso eu acho que, por exemplo, na minha época de adolescente aí, não sei quem fez isso, a gente brincava de fazer refrigerante. Pegava água com gás, abria, colocava groselha e falava, fizemos um refrigerante aqui, ó. E os caras pagam, a gente faz o nosso. Colocava Tang na água com gás e falava, putz, ó, Sprite e tal. Então, vamos supor, uma pessoa que acha que, vamos fazer um orçamento e acha que é só isso, aqui já rodaria. Então, o que eu quero falar para você precisa, quando eu falo conhecer a estrutura dos produtos, você precisa saber a estrutura
minuciosamente dos produtos. Igual, uma coisa que eu não sabia, no caso desse produto PET aí que eu estou fazendo custo, o processo deles, o paninho que passa no cachorro é o mesmo paninho que usa, sabe aonde? Que a Cremer usa nas fraldas geriátricas para adultos que usa fralda, que precisa, devido a alguma cirurgia, e também para fraldas de crianças e modos de mulheres. Cara, para o cachorro isso, por quê? Porque é mais absorvente. Pô, eu nunca imaginava que a estrutura e o custo ia vir de um lugar desse, de higienização. E por que que veio isso? Por que que se tomou essa estrutura? É chamado lá de toalha PET Bio, que ela é biodegradável ainda. E por quê? Por que que vocês acham isso? Porque mudou o comportamento das pessoas. Por que mudou o comportamento? Porque pessoas não querem ter filhos. Porque filho entende que o quê? Quem tem filho vai falar, porque filho tem que ir para plano de saúde, porque filho tem que mandar para a escolinha, eu tenho que educar, depois cresce, nem olha na cara do pai e vai embora. É uma realidade da sociedade isso que eu estou falando, tá? Isso é comum, não é normal. Então, eu vou falar para vocês que esse padrão que a sociedade vem vivendo é um padrão que as pessoas não querem trabalho. O nosso cérebro, o que ele não quer? Ele não quer gastar energia. E se filho vai gastar energia, vamos ter um cachorrinho. E um cachorrinho eu vou cuidar igual filho. Tem aniversário para cachorro já. Tem empresa, tem buffet de fazer aniversário para cachorro. Tem plano de saúde para cachorro. Se for em São Paulo, tem lá as placas. Plano de saúde para o seu cachorro, para o seu pet. E aí? E daí... Como você vai falar assim, a estrutura de produto é assim? Não, você tem que conhecer a estrutura. Quando eu conheci a estrutura PET desses paninhos, eu falei, cara, não sabia que era assim. Então, para você fazer qualquer orçamento de materiais aí, você precisa saber a estrutura a fundo do produto que está sendo vendido. Professor, Oi. a gente está falando de produção, mas no caso, por exemplo, se a gente fosse falar de prestação de serviço, então você ter o conhecimento no que você gasta ali para lavar um carro também é importante, sei lá, ter conhecimento em quanto que você gasta sei lá, para fazer uma limpeza de pele. Perfeito. Dá para usar esse mesmo método O mesmo método. Vamos para dizer lavar um assim, carro? vamos supor que um cara que tem uma empresa que lava carros me contratasse. Faz o custo. Eu ia falar, pô, cara, põe aí o shampoo de carro, o pretinho do pneu e o silicone para passar no painel. Eu ia falar, não, cara, para ficar mais rápido a lavagem, eu ponho Solopan para dissolver e lavar mais carro. Eu falei, putz, eu imaginava que você jogava Solopan aí. Eu jogo querosene aqui também para a roda desengripar e ser a lavagem muito mais rápida, lavar muito mais carro. Eu falei, caramba, nunca imaginei. E no final, para secar, eu passo um vernizinho 3M para dar mais brilho em cima do diferencial. Fala, caramba, se eu não conhecer o seu produto, eu vou pôr shampoo, pretinho, silicone e tal. Então eu sigo o seu processo. Eu tenho que conhecer o quê? Inputs, atividades, outputs. Mais caberia totalmente. Fechou. Tá? Olha lá. O segundo ponto do tripé das informações que deve ter aí para o orçamento de materiais é o lead times. O que é lead times mesmo, pessoal? O que é lead times aí, servir o professor Wagner? É o ponto de suprimento, professor? É onde você deve comprar ali? O que é o ponto de suprimento? É onde você deve comprar ali para não acabar seu estoque e você ter ali. Só compra chegar no momento certo. É isso mesmo? Ou não? Eu tô confundindo. Não. Assim, na prática, se você fosse fazer alguma coisa, você poderia falar. Mas lead time, tá ligado? Que é o tempo de espera. É qual tempo você vai esperar para acontecer aquele processo. Então, você vai entender o quê? Qual o tempo de espera do processo da produção que você tem? Por exemplo, você vai comprar um pão. O cara fala, pô, o pão, pronto. Eu posso até fazer um merchan aqui, porque o cara é amigo meu, eu sei que tem problema e é bom para ele. Pizzaria Imperial, aqui em Tietê. Eu falava, Breno, cara, quero uma pizza. Falou, cara, acabou a massa. Eu falava, puta, cara, vai tomar banho, viu, meu? Você faz massa limitada, cara, você não pode fazer uma massa rapidinho para mim.
falou, não, a minha massa, eu deixo ela descansando um dia. E se acabou, porque não dá para mim fazer rápido, eu tenho que deixar descansar, porque a qualidade que eu trabalho, a forma que eu trabalho para dar o sabor, é um dia descansando a massa. Então, qual que é o lead time do material dele? O lead time é 24 horas. No mínimo, fora ele bater, o processo, tudo. Então, é 24 horas mais 1 hora de processo, 25 horas. Então, o que eu quero dizer? O lead time aqui é o que? O tempo de espera do processo de produção. Tá? Então, lead time... qual que é o lead time para chegar ao meu estoque? Vem da China, 3 meses. 3 meses é o lead time, o tempo de espera. Tá? Então, você precisa saber o quê? Primeiro, a estrutura do produto. Segundo, o lead time do processo do seu produto. Professor, mesmo, tipo assim, se você tem lá uma loja lá de fabricação de roupa, seria o tempo ali que você compra as malhas para chegar e o que você tem que demora para fazer, tipo, uma camiseta, para ficar pronta. Isso seria o lead time do ciclo operacional, legal. Mas vamos supor, qual que é o lead time para mim reabastecer o meu estoque? Quanto tempo demora para chegar a malha? É um lead time. Eu tenho uma oficina de costureiras. Elas fazem uma camiseta a cada 5 minutos. Então, eu tenho um lead time de 5 minutos por camiseta por costureira. Então, você vai mapeando cada lead time. Daí você tem um lead time total, que você sabe que você precisa, e você tem que saber os lead times por processos ou por etapas, porque senão você pode se perder. Pode ter gargalos, daí ferrou. Entendeu? Beleza. E, por último ali, você entender o quê? A demanda dos seus materiais. O que ali é a demanda dos materiais? O tempo de rotatividade do seu estoque. Quanto que seu estoque é rotativo? Quanto tempo que ele sai? É perecível. Comeu, consumiu. Comeu, eu ia falar outra coisa, mas comeu, defecou. Comeu, defecou. Tem que comer mais. Então, é muito rápido o estoque. Tá? Então, o que acontece aí? Você conhece o tipo de demanda. Agora, um carro. Carro não. Comprou, ficou. A demanda do estoque vai demorar. Né? Então, assim, tem que saber essa estrutura aí para fazer o orçamento de materiais. Tá tranquilo, pessoal? Até aqui? Tá claro? Tranquilo. Então, o objetivo é mais 2 slides, até o 45. Aguentem firmes aí. Aspectos gerais do orçamento de materiais. Quais são os aspectos gerais do orçamento de materiais? Primeiro, programa de produção por produtos ou linhas de produtos. Ou seja, eu preciso saber o quê? O que é programa de produção? O que é o programa de produção? É o PCP. É quando o PCP faz, que ele planeja, ou que ele sabe que pode produzir por cada linha, de forma detalhada. Falando de linha e de família de produtos. Porque tem linha que fazem várias famílias de produtos. O que é família? Por exemplo, a linha 4 da xereta é a linha de lata. Nós fazemos suco, néctar, que é quente, e daí fazemos energético, que é totalmente gelado. Então, eu tenho uma linha que faz néctar, eu tenho uma linha que faz suco, eu tenho uma linha que faz energético, eu tenho uma linha que faz água de coco, é a linha de lata. Eu tenho uma linha que faz, sabe o quê? Que nós estamos fazendo lá? Pinga. Aguardente da carroça, um negócio assim. Então, olhe quantas famílias de produtos que eu trabalho numa mesma linha. Eu preciso saber quais são os produtos e as linhas de produtos daquela produção. Então, eu preciso entender isso para fazer um orçamento de materiais. Então, eu vou comprar aguardente, ou vou comprar álcool, e para outros eu vou comprar néctar de frutas para fazer o néctar, polpa de frutas para fazer o néctar. E para fazer guaraná em lata, eu vou comprar aroma de guaraná e vou pôr açúcar e nitrogênio e fazer acontecer. E daí eu preciso ter o quê? Com suprimentos, os preços atuais dos materiais. Por que preços atuais dos materiais? Por que, Neto? Tem que ter aí o preço atual dos materiais. Porque se eu tiver um preço
dos materiais equivocados ou desatualizados, o que acontece? Ou vou mexer na minha margem, vou deixar de ganhar, ou vou tomar prejuízo, ou preciso passar essas perdas que eu não atualizei para outra pessoa. E quem é outra pessoa? Daí você vai demitir funcionário, daí você vai brigar por um frete mais barato, daí você vai falar com o fornecedor para pagar mais barato, e daí vai dar uma confusão ou uma dor de cabeça para você resolver. Ou você vai assumir prejuízo. Então, o que acontece? Preços atuais dos materiais devem estar aí totalmente atualizados. Porque você deve atualizar o quê? A sua tabela de preço. Se você tiver a tabela de preço desatualizada, ferrou. Então, ó, separação das principais famílias de materiais, falamos lá em cima. Separação dos materiais nacionais importados, né? O que eu pago em dólar e o que eu pago em moeda nacional, porque são coisas diferentes. O que eu vou ter? Poder comprar à vista e a prazo, porque se eu comprar a prazo, eu vou produzir, vender e depois eu vou pagar. Se eu comprar à vista, eu vou pagar, depois eu vou produzir e vender, daí ferrou. E aí, se meu caixa aguenta isso. Então, poxa, eu posso comprar tudo à vista? Se você tiver caixa, pode. É o ideal? Não, perigoso. Por quê? Porque você comprou, gastou, produziu, ficou um lead time, um tempo de espera para poder vender e depois recebeu. Então, o risco é maior. Ah, mas se for a prazo, não tem que pagar depois? Tem. Mas é mais fácil negociar com o fornecedor, é mais fácil, de repente, eu pagar com mercadoria de volta. Assim, eu vejo como mais fácil de achar uma solução. Então, aumenta os serviços dos fornecedores, tem que estar ligado nisso. Projeções da taxa de câmbio, principalmente nessa loucura que está o dólar. Chegou a 5,75, 5,90, fala que pode ficar até 6,10 aí. Então, tá louco o negócio. Inclusão de acessórios opcionais e subprodutos por produtos. O que seria essa inclusão de acessórios aí opcionais? Inclusão de acessórios opcionais é quando você fala do carro lá, né? O carro vai vir com esse acessório, com esse opcional, que isso vai agregar valor no produto. Então, quantos produtos têm acessórios opcionais? E como seria na alimentação? Energético. Por exemplo, o energético V12 da Xereta é uma formulação. O energético do Paulo Vieira, da Febracis, quem vaza é nós aqui, a Febracis. O que acontece? A composição, ele quer que por aquele açúcar, estévia, posso estar confundindo o nome aí, é um açúcar mais refinado, mais saudável. Então, isso aí é um acessório, tá? Então, isso vai encarecer. Então, o que eu quero falar para vocês? Precisa ver o que de fato é acessório e o que não é. Por exemplo, Rinodê. Rinodê é um produto que vocês conhecem aí, mas também tem o energético Rinodê, que é da empresa de cosméticos. Embasamos aqui na Reflix. Esse Rinodê, o que acontece? O Rinodê, a matéria-prima dele que dá energia tem a ver com frutos de açaí. Então, isso é acessório, porque eu poderia pôr taurina ali para dar o gás na pessoa, que é um negócio químico, e eles querem um negócio mais refinado. Então, isso é um acessório, tá? Trazendo aí exemplos para vocês visualizarem. Então, projeções de consumo de materiais indiretos. Impostos, pulei um. Impostos sobre compras, impostos específicos. Tem um imposto que surgiu agora, tem um imposto específico do seu segmento. Tem que saber para você analisar o orçamento de materiais. Projeção de consumo de materiais indiretos. O que são materiais indiretos mesmo? O que são materiais indiretos? Tem uns que não tá ligado na produção direto, né? Isso. Perfeito. Então, vamos dizer assim, eu preciso ver quanto... Ó, que legal, isso que vem na minha cabeça, esse exemplo. Eu tenho que ter a projeção, vamos dizer, eu vou consumir de material para fazer energético 10 mil litros de energéticos. De 10 mil litros, sempre eu vou perder na produção 1.000 litros ali. E esse 1.000 litros eu vou descartar onde? Pelo ralo. Só que esse ralo vai para onde? Para a caixa de contenção para fazer o quê? O trabalho para poder despejar água. Opa, esse trabalho aqui que eu faço para despejar água, eu esqueci o nome, o que acontece? É um material indireto, que eu vou ter que pôr lá naquele... eu preciso saber que esse material vai gerar lá. Então, pode ver, ele é indireto, mas eu tenho que saber
que quanto eu vou gastar mais, depende de calcário para pôr lá no limpador de água, lá no filtrão que nós temos, a caixa de retenção, para poder devolver água para a natureza de forma correta ambientalmente. E eu preciso saber a sazonalidade de compras. Então, a Cacau Show, ela precisa saber que na Páscoa vai ter que comprar mais chocolates. Então, ela tem que saber que ali ela tem que ter mais grana, vai ter que ter um estoque maior, e vai ter que produzir mais, e vai ter que comprar muito mais material nessa época. A Xereta sabe que ela tem que comprar mais açúcar no verão, porque no verão o pessoal vai se refrescar com um xereta ou uma água de coco, ou com suco xereta, ou com chá xereta. Compre xereta. E o último slide, 45, e nós paramos por aqui. Eu queria falar de tipos de materiais e como eles se comportam da demanda. Aqui é importante que vocês prestem muita atenção, porque é fácil de a gente se confundir, tá? Então, primeiro, tipo de material e como se comporta a demanda dele. Material direto. O que é material direto? É que está ligado diretamente ao produto, né? Então, eu vendi muito refrigerante, automaticamente, o que acontece com o material direto? Eu vou comprar, ele é dependente da demanda. Então, pediram ali 5 fardos refrigerantes. Eu vou vender 5 fardos. Vai ter o açúcar de 5 fardos, os PETs, a tampinha, está ligado diretamente ao produto. Então, aumentou a demanda, aumentou o meu material direto. Certo? Tranquilo até aqui? Olha os materiais indiretos agora. Eles se dividem em duas partes, de dependente e independente. Então, vamos lá. A caixa de contenção. Eu comprei mais material, teve uma demanda de energético e eu perdi mais. E daí eu preciso jogar mais calcário na caixa de decantação lá. Essa caixa de decantação aumentou o meu produto, aumentou também o meu produto no material indireto, correto? Tranquilo? Então, eu tive uma demanda dependente. Eu não entendi essa parte, professor. Por favor. Legal. Professor, pergunta. por favor, Oi, eu não entendi. Perfeito, eu vou voltar então. Por favor, eu não entendi essa parte. Tá bom, eu vou voltar, Edson, fica tranquilo. Você entendeu materiais indiretos ou direto também? Indireto. Indireto, tá. Então, vamos lá, Edson. Vamos lá. A Cipatex. Quando ela vai fazer os coros da carteira, teve um pedido gigantesco, tá? Então, aumentou o pedido gigantesco lá. E ela produziu as carteiras. E vamos dizer que o retalho das carteiras, ela dissolve numa máquina para não jogar no meio ambiente, os retalhos. Vamos jogar que ela joga um produto lá, igual o Bruno viajou, e dissolve para poder descartar isso aqui. Então, esse produto que ela vai jogar para dissolver, que é indireto com o produto, só para não jogar no meio ambiente de forma errada, ele é o quê? Ele depende da demanda. Aumentou o número de carteiras, aumentou o número de retalhos, aumentou o número de ácido para dissolver isso, que é indireto com o produto. Tranquilo até aqui? Edson? Sim, professor. Tranquilo? Tranquilo. Perfeito. E agora tem uma demanda que é independente. Que demanda é essa que é independente? Então vamos lá. Deixa eu pensar aqui. Material indireto. Tá. Material indireto. Chegou o coronavírus. Foi dado para os funcionários o quê? Máscaras, álcool em gel, certo? Então isso é um material indireto. Aumentou a demanda das carteiras, vocês produziram muito mais. A máscara vai continuar a mesma coisa. O álcool em gel, por pessoa, vai ser a mesma coisa. Então, a demanda ela é o quê? Ela é independente. Não depende da... Aumentou a demanda, o material indireto é independente da demanda. Então, eu aumentei a demanda, mas o material indireto se manteve. Então, a máscara sua que você usa por causa do corona, ele não te deu outra máscara porque aumentou a produção. Você está com a mesma máscara. Então, é independente do material indireto da produção. Professor, e no caso, se fosse... Eu vou dar um exemplo bem doido aqui, só para me entender. Nesse caso de máscara aí.
e álcool gel. Se fosse lá no hospital mesmo, quanto mais paciente atende, usa máscara diferente, usa luva, usa álcool gel, aí seria demanda dependente. Seria porque Não, não ela seria material depende mais do direto. atendimento. Não, mas seria material direto, né, Rodrigo? Vamos dizer assim, se falar o bisturi. Ah, o bisturi eu passei a lâmina do bisturi eu passei no paciente e jogar fora, é material direto. Eu preciso estar com as minhas mãos limpas para atender uma pessoa. É o material direto do meu atendimento. Porque se eu não tiver o álcool, eu não atendo o cara. Entendi, Nesse caso. O que seria um entendi. material indireto, um material indireto de repente, do médico? Aquele que ouve coração, ou um negócio de pressão. Aquilo lá é indireto. Ele vai passar vai limpar com alquinho, vai pedir no outro, não vai ficar trocando por um. Tá? Entendi, professor. Beleza. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Professor, nesse Não? caso, para pessoas também conta? Por exemplo, determinada empresa estava com um quadro de 30 funcionários e devido ao Covid aumentou a demanda, mas manteve os funcionários. Então se mantém? Como? Por favor, Lucrécio, repete de novo, por gentileza. Então, tem uma empresa que tem 30 funcionários. Daí Daí veio o a Covid, pandemia, daí abaixou a minha demanda. daí aumentou a demanda, só que o quadro de funcionários mantém o mesmo. Perfeito. Daí o que você gostaria de saber? Porque Se daí isso é um material. que daí como o Rodrigo colocou anteriormente, a respeito do médico tá trocando ali a luva, usando mais álcool em gel, então nesse caso altera. E daí quando é no quadro de funcionários, vai trabalhar mais. Aí, tá. Ó, legal. Vamos lá. O caixa lá do mercado. Vamos lá. Aumentou o Covid veio e aumentou a hora para idoso e está indo muito mais gente. Tá, a máscara que ele está usando ali na cara dele, que é um material indireto, ele não vai ficar trocando por cliente que passa. Então, aquele material indireto, tudo é independente da demanda. Agora, o alquinho que ele joga na esteira, para limpar, para ninguém se contaminar, é um material direto à demanda. Indireto, mais ligado à demanda. Mais clientes, mais pessoas, mais alquinho. Perfeito. Ficou claro, Lucrécio? Era exatamente isso. Legal. Beleza? Obrigado, professor. Imagina, que isso. Mais alguém? Então, destravem os telefones que eu vou fazer chamada aí, hein?